Bom dia, pessoal, e Sabadão com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do nosso Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E o programa de hoje tá pra lá de especial. A gente inicia falando de forragem, qual o capim ideal para a formação da sua pastagem. E logo em seguida a gente vai até Taboleiro do Norte conhecer uma história inspiradora. Uma família de japoneses que fez o Brasil a sua morada, mas encontrou no sertão do Nordeste, no sertão do Ceará, o seu propósito de vida, o cultivo de figo como vetor de desenvolvimento da região. Para finalizar, a gente vai falar de avicultura. Como esse setor tem vencido os desafios, mantendo o crescimento e apresentando novidades como os ovos coloridos. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou! E começamos o programa de hoje falando sobre forragem. Quando o assunto é alimentação, escolher o capim certo é fundamental. Ainda mais num clima semiárido como o nosso, onde solo e clima são desafiadores, conhecer as melhores opções faz toda a diferença. Então vamos lá conferir? É importante você escolher uma forragem ideal para a sua fazenda, para o seu negócio. Ela vai variar por inúmeras questões. Tipo de clima, tipo de solo, característica do negócio. Por exemplo, a gente às vezes fala de Ceará, mas o Ceará tem diversos Ceará dentro do mesmo Ceará. A gente hoje está aqui em Horizonte, numa faixa que é um pouco mais privilegiada em relação à chuva, em relação ao clima, que é essa faixa litorânea. A gente tem Sertão Central, Quixadá, Quixarumbim, e depois a gente chega até lá no Cariri, que também já é um outro clima diferente do Sertão Central, que é diferente daqui. Então, algumas forragens que a gente poderia falar que são adaptadas à nossa região aqui, elas não servem, talvez, para a região de Quixadá, Quixarumbim, e talvez podem não servir lá para a região do Cariri. Então é muito importante o produtor escolher uma forragem que seja adaptada às suas condições climáticas, às suas condições de solo e às suas condições de produção. Principalmente porque a gente tem que entender que a fazenda, existe uma fazenda na época das águas e uma fazenda na época da seca. Então na época das águas, onde a gente tem uma mudança de produção. Então tem sobra de capim, tem sobra de comida. Na época da seca, normalmente, é onde que a gente tem as maiores dificuldades. Tem restrição alimentar, falta comida, falta capim. Então, um planejamento ideal para a gente saber que o que a gente está plantando na nossa fazenda vai conseguir dar suporte, tanto para a época das águas, quanto para a época da seca, é ideal para o produtor conseguir atingir o que ele almeja em termos do negócio dele. Em relação a diferentes variedades de capim, a gente tem grupos de diferentes características. Tem capins mais produtivos, como é o caso da família dos pânicos, que é a mombaça, o paredão, o maçai, que são capins muito produtivos, mas que também são muito exigentes, tanto em questão de fertilidade, quanto em questão de pluviometria. Então, por exemplo, são capins que na região do Sertão Central já não é tão indicado. Então, assim, aqui para o litoral e lá para o Cariri, por exemplo, já são capins que vai bem em relação à produtividade e à perenidade dele, que ele aguentar a seca e no próximo ano ele rebrotar de novo e continuar os manejos. E na região do Sertão Central, uma região que é mais limitante de chuva, a gente tem alguns capins que são mais resistentes. Talvez não são tão produtivos, mas que são mais resistentes, que é o caso do búfalo, tem algumas variedades de búfalo, o capim corrente, o andropógon, o próprio maçai tem se mostrado bastante competente nessa região. Então, a importância de se escolher esses capins de acordo com o que a sua região consegue suportar ele. Não adianta a gente querer um ótimo capim, mas numa área que ele não é adaptado. Ele no primeiro, segundo, terceiro ano ali, ele vai morrer quase todo, esse produtor tem que gastar mais dinheiro, plantando de novo, gadeando, gastando com mais adubo. Então, a escolha adequada de cada variedade é extremamente importante para que não ocorram esses erros. Dentro do planejamento, acho que é muito importante falar com os produtores que é extrema importância a gente fazer todo o planejamento técnico relacionado à amostragem de solo, à análise de solo, a escolha da forrageira também em si, a escolha da semente é uma coisa muito importante, que não é porque é aquela variedade que qualquer semente vai dar bem, vai germinar, vai ter um vigor. Então
Então, assim, é de extrema importância a passar por todos esses pilares para ele ter sucesso no plantio. Porque às vezes ele só gradeia, joga semente e acha que vai nascer. Aí esquece de fazer uma adubação, de fazer uma correção com calcário, com gesso, escolher uma semente de qualidade, uma empresa idônea, né, que tem um valor cultural bom, né, que vai dar o resultado de todo aquele investimento, né, que ele dispendiou a se fazer. A escolha da semente é muito importante para o produtor, para o sucesso do seu plantio de pastagens, né? Porque muita gente acaba nos telefonando e perguntando quanto é o quilo da semente, mas ele não sabe a tecnologia que é utilizada naquela semente, se é uma semente convencional, se é uma semente incrustada ou tratada. Então tudo isso influi no seu manejo, né, de plantio. Então o que acontece? Quando você vai fazer o plantio, você tem que saber como vai fazer, se vai ser manual, se vai ser com máquinas, né, semeadeiras ou até com plantadeiras. Então tudo isso a gente tem que saber para poder indicar a melhor tecnologia de semente, né? Se vou indicar uma convencional ou uma semente incrustada, ou até muita gente começa a comparar preço de semente por preço. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa comparação. Por quê? Porque tem sementes que vêm com sujeiras dentro, né, impurezas que a gente chama. E aí o valor cultural dela dá muito baixo. Então a cada 1 quilo ali, vamos supor, você vai ter X% daquele de impurezas. E onde existem sementes que tem 98%, 99% de pureza. E aí eles acabam comparando o preço de quilo por quilo. Então temos que tomar muito cuidado isso na hora de for cotar as suas sementes que você vai plantar. E geralmente procurar comprar de empresas conhecidas já no mercado, empresas idôneas, empresas que, né, já tem um nome a zelar, que sabe a qualidade da semente que produz, né? E tudo isso vem com laudo, né? Todas as sementes que você comprar, peça o laudo, que é o laudo de germinação. Então você pede ao seu fornecedor, né, ou até a própria loja que você comprar, ela tem essa cópia lá também. E também outra ressalva que a gente tem a fazer para o produtor, né, é tomar cuidado no plantio. O quê? Fazer o passo a passo como manda, né? Muita gente acaba só semeando a semente, só jogando no campo e acaba não incorporando ela. Essa incorporação é muito importante para a germinação da semente. Então, nós da Matsuda, a gente pega e indica passar um rolo compactador, não sendo muito pesado, só para enterrar no máximo de 1 a 2 centímetros da semente. Por quê? Porque aquela sementinha ali de capim, ela só tem energia o suficiente para sair esse espaço de no máximo 2 centímetros do solo. Então muitas vezes o pessoal ou enterra demais ou não enterra a semente. Aí o que acontece? Passarinho, formiga, isso acabam levando as sementes das que não ficaram enterradas e as que ficaram enterradas ficam dentro do solo, germina, mas não chega a sair de dentro do solo. Então isso é muito importante para que o produtor tenha esse cuidado na hora do plantio da sua pastagem. A importância do manejo correto de pastagens, né, como já foi abordado pelos colegas, é justamente porque sem ela a gente não tem produtividade, né, nem produtividade nem reprodução. Então, o manejo reprodutivo ele é muito impactado com relação a essa parte de alimentação. Então, hoje mesmo, na maioria das fazendas, eu sempre comento com o pessoal, antes de vir a reprodução, vem a nutrição antes. E a nutrição vem tudo pelo que os meninos já disseram, né, do bom manejo da semente, do tratamento das pastagens, do manejo em si, né, geral, mensal do dia a dia. Então isso é muito importante para poder obter resultados de prenhez e de produtividade, tanto no corte quanto no leite. Não tendo boas pastagens, né, nós vamos ter problema no gado de corte, principalmente na parte de reprodução. As vacas não vão ciclar e não vão emprenhar. E nos animais que são produtos dessas vacas não vão desempenhar, tanto nem na cria, nem na recria, nem engorda. Então isso é muito importante, porque o animal fica na fazenda, ele não desempenha, não gera dinheiro e isso causa prejuízo ao produtor. A mesma coisa é a vaca de leite. Se ela precisa do pasto para poder se desempenhar, né, sua produtividade, se ela não tiver essa condição, ela não vai desempenhar. Então isso é muito importante. Aproveitando o gancho, né, nós estamos aqui para poder convidar o pessoal, falando já desse assunto referente às pastagens, do evento que nós vamos ter em novembro, nos dias 13, 14 e 15, no Vila Galé,
o Leite Corte Mais Nordeste, a segunda edição que nós temos. Já realizamos uma no ano passado e vamos realizar mais uma nesse ano. E aí vamos contar com grandes palestrantes, inclusive falando sobre o módulo de pastagem, né? Professora Janaína Marcelo, professor Nilman, professor Aníbal e outras sumidades aí do agro, para poder falar para a gente, orientando os produtores, aos funcionários, estudantes e técnicos da área sobre a parte de manejo de pastagens e forragens. Pois é, gente, capim bom é aquele que rende no campo e fortalece o rebanho. Então bora investir com inteligência. Bom, e o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e já está de volta. Estamos de volta. E você sabia que tem figo sendo cultivado no sertão do Ceará? Pois é, o programa Agro no Ponto foi até Tabuleiro do Norte conferir essa história. Uma família de japoneses que fez base em São Paulo, mas encontrou no Ceará o seu propósito de vida, levar prosperidade para a região do sertão. Então vamos lá conhecer a história da família Kimura? Confere! E quem vê assim essa fruta bonita e suculenta nem imagina a história bonita que tem por trás dela. Eu te convido a desbravar comigo a história da família Kimura, que encontrou em Tabuleiro do Norte o seu propósito de vida. Vem comigo! Em meio ao semiárido cearense, onde o sol é intenso e os desafios são muitos, uma história de coragem e propósito vem transformando a paisagem. Em Tabuleiro do Norte, Takeo e Nobui, ou como preferem ser chamados Antônio e Vitória, encontraram na terra seca um terreno fértil para realizar um sonho: levar prosperidade para o sertão através do cultivo de figo. Meu nome é Takeo Kimura. Eu immigrei em 1956. Depois, aqui no Brasil, eu lutei bastante, graças a Deus, no povo do Brasil, aí, país do Brasil, cresceu 8 filhos, tudo. Depois eu pensando que essa graça queria voltar no Brasil, né? Aí pensando o meu serviço é laborador, né? Aí, bom, esse laborador, então aqui no Nordeste, mas precisando esse labor adiantar, né? Aí por isso que eu venho aqui no Brasil, no Nordeste, né? Eu venho aqui porque já planejado de até 30 anos atrás, já querendo cultivar daqui, né? Mas agora que aconteceu, quase 90 anos de idade, né? Mas estou contente, mas aqui dando certo, né? Com Deus vai certo mesmo, eu acredito, né? E futuro aqui no Nordeste e bom, quero que seja paraíso, né? O meu coração é só isso mesmo, né? Não é eu ganhar essas coisas, não, né? Todo mundo junto para ficar contente, né? Com fraternidade, reunir junto, trabalhar junto, né? Família. Todo mundo. Só isso mesmo. Muito obrigado. Takeo e Nobu chegaram ao Ceará em 2019. Inspirados pela força do sertanejo e pela adaptação da variedade roxo de Valinhos ao clima semiárido, iniciaram a plantação de figo, pioneira na região. Então, em relação ao manejo, a gente teve vários estudos, na verdade, né? A gente não chegou assim, já colhendo fruto. A gente teve um ano de experimento, análise de solo, condições hídricas, como seria o tratamento em termos de fertirrigação, controle de água para deixar o fruto em condições comerciáveis, estudos também em relação ao vento no Nordeste, que é muito grande, né? Hoje a gente tem uma base já, né, devido às análises de solo, a irrigação controlada, manejo também do modo de plantio dos pés, que hoje a gente é espaldado, né? Porque de começo a gente fez em forma de taças, né? Tradicional na região de São Paulo e Sul.
mas não deu certo devido ao vento ser tombado os galhos e dificultarem muito o manejo de campo, seja a colheita, seja tratos culturais, ou pulverizações. Então é uma técnica que a gente está improvisando, colocando, né? Mas tem bons resultados e agora é aperfeiçoar cada vez mais, né? O que aqui a gente está fazendo hoje, com certeza. A agricultura é sempre observando e melhorando. Então, a colheita, a gente está visando aproveitar a época de seca aqui no Nordeste. E é justamente a época de falta de frutas, né? De figo no mercado em São Paulo. Então, a gente começa a fazer a poda em março, em final de julho, começo de agosto, começa a safra. Eu acredito que até dezembro, né? Ou meio de janeiro, a gente continua ainda tirando, né? Seria o começo e fim de safra. Um sonho sonhado sozinho é apenas um sonho. Um sonho sonhado junto torna-se realidade. Takeo e Nobue sabiam que a jornada não seria fácil, mas tinham o bem mais precioso ao seu lado, a família. Com o apoio e a dedicação de seus 8 filhos, o sonho de levar prosperidade ao semiárido ganhou força, raízes e frutos. Olha, eu acredito que grande parte do sucesso foi por causa da união dos filhos, né? Os filhos, mais do que nunca, abraçaram essa causa, se doaram, né, o tempo, o capital, né? Que nem eu mesmo. Eu, ao invés de quitar minha casa, que eu tinha feito uma reserva, eu mandei tudo para cá. E já estou quase há 4 meses para cá, deixando a família, meus negócios lá, na mão de terceiros, né? E que Deus abençoe lá, mas mais do que nunca aqui, se não fosse a dedicação de corpo e alma de todos os filhos, acho que não teria chegado. Então, o Ikigai é o propósito de vida, né? Como eu tinha falado para a Jaque, que antes desse projeto, eu já tinha o meu Ikigai, né, de sempre fazer o bem, mas particularmente eu tinha um projeto, ainda tenho, né, de trabalhar na área de pós-adolescência, né, com jovens. Mas aqui, esse projeto, também não impede de fazer isso também, né? É tudo questão de tempo, de a empresa se estruturar melhor, né? Conseguir os caminhos, né, as pessoas, empreendedores, para agregar, né, conosco esse sonho, né, esse Ikigai, né, sempre visando o bem da comunidade aqui, da região, né, melhoria de qualidade de vida, conhecimento, né, e ter fé e esperança na vida, né. A união da família foi essencial para que o sonho de Takeo se tornasse realidade. Atualmente, os figos cultivados no sertão já são encontrados em estados como São Paulo e Goiás, mostrando que a força do semiárido pode romper fronteiras. Que história inspiradora! E eu aproveito e deixo um cheiro para a família Kimura, que vem fazendo a diferença lá em Tabuleiro do Norte. Bom, gente, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo para a gente comer uma tapioquinha e já tá de volta. Estamos de volta e vamos falar de avicultura caipira. A avicultura caipira é um dos setores que mais cresce no Brasil e vem se consolidando como um ótimo segmento para investir. E se você está pensando em investir na avicultura, é bom ficar de olho nas práticas sanitárias, no crescimento e também nas novidades que o segmento segue apresentando, como os ovos coloridos. Pois é, o que você acha de receber uma bandeja com ovinhos azuis, verdes e avermelhados? Bom, vamos conferir um panorama e as novidades do setor. Confere! Bom, a sanidade avícola é um pilar muito importante na criação das aves. Então, todo produtor, independente do tamanho que ele seja, ele precisa adotar boas práticas, né, de produção, principalmente porque a falta de boas práticas pode acarretar
problemas financeiros, econômicos, a atividade, né, que ele optou em fazer parte, e também até mesmo problemas de saúde para os humanos. Então existe dentro da avicultura uma série de doenças, né, que já são identificadas, e ao mesmo tempo existem várias vacinas que são aplicadas para combater essas doenças. Então, para cada tipo de criação, seja de corte industrial ou caipira, ou de postura, existe um protocolo vacinal que é apresentado, que tem que ser elaborado por um médico veterinário, que pode sofrer mudanças em função também da região que aquela granja está inserida, principalmente onde tem um adensamento maior de produção de aves, existe um desafio maior para doenças. Então, o veterinário ele adequa o programa de vacina à realidade onde a granja está implantada. Tá? Então, e sem falar também nas boas práticas do dia a dia, do manejo, da biossegurança, do controle de acesso, de quem está entrando na granja, né? Os vetores externos que podem estar contribuindo para algum problema, né? A granja. Então, o acesso às granjas é restrito, né? Os veículos precisam ser desinfetados, porque geralmente eles trafegam por locais que podem trazer contaminação, e as pessoas também precisam ser higienizadas com pé dilúvio, com a troca de roupa, tudo isso para evitar contaminação no seu plantel. É importante que o produtor ele procure se registrar na ADAGRE, né, seja dependendo do porte que ele tenha de plantel, ele pode ter até 1000 aves o registro da propriedade, e acima de 1000 aves ele tem que fazer o registro da granja, né, que aí vai exigir um responsável técnico para acompanhar a sua produção. Isso é muito importante até para que a ADAGRE saiba aonde é produzido os animais, eventualmente haja um problema, por exemplo, com a gripe aviária, que ele tenha já mapeado, né, a quem produz aves naquela região. Então é importante que isso seja feito, né, também para a própria segurança do produtor, né, de ter ali a aquisição dos seus animais de uma fonte idônea, né, que possa emitir a GTA, e ele fique regularizado. Obviamente, quando ele for para o mercado, isso vai ser importante para ele estar adequado ao que a lei exige. Bom, dentro da avicultura, né, a gente tem o segmento da avicultura industrial e da avicultura caipira, que são aves criadas com acesso a piquete, livres de gaiolas, né? E agora nós temos no mercado uma novidade, quer dizer, nós temos linhagens que foram geneticamente produzidas para que o ovo saia com cores diferentes. Então já tem ovo sendo produzido no Brasil, já desse novo plantel de poedeiras que a Globo Aves está trabalhando, e sem dúvida vai ser um grande diferencial de mercado, né, que vai chamar a atenção do consumidor, né? É uma tendência do consumidor, de muitos consumidores, privilegiar os ovos livres de gaiola. E agora com esses ovos coloridos, sem dúvida vai chamar muita atenção, vai dar muito o que falar. Os ovos caipiras eles já trazem em si um valor agregado diferenciado. Então no mercado hoje o preço final para o consumidor do ovo caipira já é mais elevado, né? Então a gente espera que a produção caipira dos ovos coloridos possa estar trazendo mais valor agregado ainda para quem produz, né? E melhorando assim também as condições do negócio em si, né? Da rentabilidade do negócio, a partir do momento que você tenha como diferenciar os seus produtos com essa cartela de ovos, que como é chamada, né? Todas coloridas. O Ceará é muito importante, está se tornando um centro muito importante para os produtores na avicultura, seja de frango, seja de ovos. O principal motivo porque o Nordeste, o Ceará, tem uma população um centro consumidor, população importante, 23% da população está no Nordeste. Fortaleza hoje é uma das principais, eu diria que é a principal capital do Nordeste, né? Então, tudo isso faz com que haja um consumo dos nossos produtos. Acena para a nossa região, sobretudo o Ceará, porque ele está na ponta do Brasil, mais próximo da Europa, tem uma facilidade muito boa para exportação. Então,
existe assim uma possibilidade de um crescimento exponencial, não só para atender os nossos consumidores da nossa região e do Nordeste todo, como também atingir a exportação. É muito importante. Até eu tô pensando também em colocar uma granja, hein? E em breve entregar ovos coloridos por aí. Bom, gente, o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita e me segue lá no Instagram e continue acompanhando as nossas aventuras pelo campo. Eu aproveito e te desejo também um ótimo final de semana, aproveite seu sábado e continue ligado na TV Jangadeiro. A gente se vê no próximo sábado. Um cheiro e chama no agro!